Pessoal, meu nome é Davis, eu vim fazer uma apresentação para vocês, tá? Eu vim apresentar para vocês agora um tema que a gente vem trabalhando atualmente dentro do SERPRO, na empresa onde eu trabalho. Quem não conhece o SERPRO é o Serviço Federal de Processamento de Dados, e vou apresentar um trabalho para vocês sobre gerenciamento de dispositivos móveis montado num ambiente de nuvem privada, que é o ambiente de nuvem que nós vamos estar utilizando dentro da empresa com a plataforma OpenStack. Então, no decorrer da apresentação, eu vou apresentar um pouco para vocês o conceito de computação em nuvem. Tá? Vou falar um pouco sobre os modelos de implementações, os modelos de serviço na nuvem. Vou apresentar a plataforma que nós estamos utilizando para implementar a nuvem dentro da empresa, tá? No caso o OpenStack. E também falarei depois sobre dois hot assuntos que estão tendo hoje em dia, que é a parte de gerenciamento de dispositivos, que é MDM, Mobile Device Manager, e depois entrar um pouco sobre BIOD, que é uma tendência mundial que percorre das pessoas trazerem seu dispositivo móvel particular para dentro da empresa. Tá? Bom, essa é uma pequena agenda do que eu vou estar falando para vocês. Tá? Eu vou começar falando uma pequena introdução, falar sobre os modelos de serviços em nuvem, tá? Apresentar os modelos de implementações em nuvem também que nós conhecemos, falar um pouco sobre o OpenStack e depois os outros dois temas que eu falei para vocês, que o primeiro é o Mobile Device Manager e depois o BIOD, que é o Bring in Our Device. Bom, a computação em nuvem, pessoal, esse é um texto do NIST, tá? Que é o National Institute of Standards and Technology, que padronizou praticamente o que nós vemos trabalhando em cima de computação em nuvem. No conceito do NIST, nuvem é uma forma de computação ambígua que você fornece para um consumidor a questão de armazenamento, processamento e camadas de rede para que as pessoas possam, sobre um serviço sobre demanda, trabalhar a computação ambígua. Todos que estão aqui sabem o que é computação ambígua, pessoal? É porque o NIST apresenta esse conceito, mas pouquíssimas pessoas sabem o que é computação ambígua. A computação ambígua, pessoal, é aquela computação que faz a interação homem-máquina, sem você perceber que por trás você está executando comandos de computadores. A computação em nuvem ela veio para melhorar esse conceito de ambiguidade. Esse conceito ele é muito utilizado na computação em nuvem nesse sentido. Tá? Ou seja, você está trabalhando em cima de um processamento, no armazenamento, numa camada de rede, mas sem você saber que você está executando comandos de computadores lá na sua infraestrutura. Então, isso quer dizer computação ambígua. E nesse contexto do NIST, o NIST trabalha que a computação em nuvem também ela deve ter dois organismos primordiais para você estar trabalhando. O primeiro é a facilidade para você estar utilizando. Tá? Você não pode ter tantas dificuldades, tanto na operação, quanto na execução do teu serviço. Então, essas duas informações também elas passam para dentro da computação em nuvem, e foi quando o NIST proveu esse conceito, que é o conceito mais utilizado, tá, dentro da academia sobre computação em nuvem. O NIST ele fala também que para você trabalhar com computação em nuvem, como eu falei da agilidade e da facilidade, você também tem que fazer aprovisionamentos, seja eles de processamento, seja eles de armazenamento, seja eles de rede, seja eles de qualquer serviço ou aplicação que você faça de forma rápida, tá? Garantindo assim a elasticidade de toda a plataforma que você vai estar trabalhando. Bom, para que a gente possa entender onde eu quero chegar nessa apresentação, a gente tem que conhecer primeiro os modelos de serviços em nuvens e depois entrar no modelo de implementação. Por quê? Porque a partir daí vocês vão identificar onde nós chegamos no conceito do modelo que nós estamos propondo, junto com as duas últimas ações que eu falei na introdução, que é o gerenciamento de dispositivos. Primeiramente, o NIST divide o tipo de serviço em nuvem em três grandes modalidades que eu acho que a grande maioria já conhece, que é o SAS, o SaaS, que é o Service as Software as Service, tá? O PaaS, que é o Plataforma as a Service, e o IaaS, que é o Infraestrutura as a Service. Tá? O SaaS, passa para mim, ele tem algumas características que a gente precisa identificar. O recurso fornecido dele para o usuário final, tá? É o uso de uma infraestrutura na nuvem. Tá? Ou seja, dentro do SaaS eu vou estar aplicando instalando a minha aplicação, tá? Para poder rodar no conceito de nuvem. E dentro do SaaS, tá, eu tenho algumas facilidades também, que é a possibilidade de eu estar acessando essa aplicação com vários dispositivos. Tá? Isso é uma grande vantagem de implementar uma nuvem dessa forma. Bom, como eu estou aplicando na nuvem, eu estou aplicando no contexto de ambiguidade. Lembra que eu falei para vocês que isso é importante a gente conhecer?
ele proporciona nesse modelo de implementação em nuvem, nesse tipo de serviço, desculpem, a questão de você possibilitar o acesso a vários dispositivos diferentes. Então, por que eu estou falando de vários dispositivos diferentes? Porque aqui agora todo mundo quer acessar as informações, sejam elas pessoais ou corporativas, através do seu dispositivo de mobile, né? Do celular, do desktop, do tablet. E tem um dado atualmente que é muito recente, que é assim, 54% das pessoas que possuem dispositivos móveis, tanto tablet quanto smartphone, estão largando de deixar o desktop da sua máquina para poder estar utilizando no seu dispositivo móvel. Eu acho que todos nós estamos acompanhando esse fenômeno, tá? E eu vou explicar no decorrer da apresentação onde isso impacta no modelo tanto pessoal quanto no modelo corporativo. E nesse modelo desse serviço de nuvem, o consumidor não gerencia a infraestrutura, tá? Ou seja, ele só vai ter acesso à aplicação. Então, a partir desse contexto, nós temos a primeira divulgação do primeiro serviço de nuvem. Bom, para que a gente possa entender também como é dividido esses conceitos de implementação e o conceito de tipo de serviço em nuvem, nós temos que ter um conhecimento sobre o que é uma infraestrutura em nuvem, tá? Esse conceito, ele hoje em dia na academia, ele é um pouco, digamos assim, maduro. Então, é nesse conceito que a gente vem trabalhando quando nós vamos implementar modelos de computação em nuvem, tá? A infraestrutura de nuvem nada mais é que um conjunto de softwares e hardwares, tá, que habilitam 5 características importantes. Essas características, elas são determinantes para você prover um serviço de infraestrutura na nuvem, tá? Essas características são o autosserviço sob demanda, tá, que é aquela que eu tenho a necessidade, eu preciso fazer o aprovisionamento do serviço, vou lá, eu contrato um serviço, vou lá e o serviço tem que estar disponível para mim no tempo que eu vou estar utilizando. O amplo acesso por rede, ou seja, a partir de agora, eu não estou utilizando nenhum tipo de recursos local. Tá? O meu recurso agora, apesar de ser on-premises, está instalado no ambiente, eu vou estar trabalhando com esse ambiente totalmente centralizado numa nuvem. Então, eu preciso de uma boa infraestrutura de rede para poder estar acessando esse meu ambiente. Tá? Volta aí um pouquinho para mim. O agrupamento de recursos, tá? Que é a funcionalidade que você tem de agregar várias funcionalidades dentro da nuvem. Agora, eu não me preocupo só com uma aplicação. Eu me preocupo com a aplicação, eu me preocupo com processamento, eu me preocupo com armazenamento, eu me preocupo com a minha camada de rede. Tem muitos outros assuntos para poder me preocupar. Então, esse conceito também tem que estar embutido no seu projeto de nuvem ou na sua construção de nuvem para você ter o modelo dessa infraestrutura na nuvem. A elasticidade rápida que eu citei para vocês ainda agora, tá? Que é a necessidade que eu tenho de crescimento. Eu não posso esperar que eu tenha que solicitar uma demanda, vamos supor, de processamento, que é o que a gente mais está utilizando atualmente. Eu preciso de uma demanda de processamento, eu não tenho que solicitar que o meu suporte de terceiro nível assuma esse processamento, ou seja, eu tenho que fazer isso de forma rápida. Então, eu tenho que disponibilizar para o consumidor final, que ele tenha a possibilidade de ir lá e solicitar o que ele precisa. Tá? Então, esse é um dos conceitos também primordial para a gente implementar um modelo de computação em nuvem. E o último serviço, tá, são os serviços mensurados. Serviços mensurados é, de fato, saber qual a necessidade que eu tenho de implementar serviços na nuvem. Isso é uma discussão que a própria academia faz, bem rica, tá, que diz até que momento eu preciso estar implementando o modelo de nuvem. A partir de onde eu preciso estar implementando o modelo de nuvem. Isso só a sua necessidade vai dizer se você precisa ou não implementar o modelo de nuvem. Eu posso muito bem levantar um servidor web e implementar uma aplicação na camada web. Mas e se eu precisar de elasticidade? Se eu precisar que eu aumente a disponibilidade de recursos daquele servidor, será que eu vou conseguir fazer de forma automática? Provavelmente não. Então, dependendo do seu projeto, você tem que ter o discernimento de poder saber se você vai prover a sua forma de nuvem ou não. O outro tipo de serviço em nuvem, pessoal, foi que eu falei para vocês agora, é o PaaS, é o Platform as a Service. Tá? O Platform as a Service é um modelo de serviço, tá, onde é disponibilizado que o consumidor instale a aplicação dele e gerencie a sua própria aplicação dentro da nuvem. Então, ele vai ter total acesso sobre a aplicação dele, não vai ter sobre a infraestrutura da nuvem. Bom, como eu expliquei, o recurso dele, tá, é instalar na nuvem seus aplicativos, criados ou adquiridos pelo consumidor que está contratando esse tipo de serviço desse modelo. O serviço de PaaS, hoje em dia, está muito difundido, e aí é quando eu entro no final da minha aplicação, mas para que vocês entendam, na questão do dispositivo, do desenvolvimento mobile,
onde as plataformas de paz está sendo muito utilizado. Agora as pessoas não estão mais desenvolvendo dentro da sua estação de trabalho. Eu já desenvolvo especificamente na nuvem a minha aplicação e faço o deploy dela na nuvem e já disponibilizo numa loja privada minha, da minha empresa, numa loja pública, numa Google Play ou numa Apple Store, para disponibilizar para que o cliente esteja utilizando. Então, a ideia do PaaS hoje em dia está sendo, voltou, porque ele tinha sido deixado um pouco de lado, voltou com essa necessidade de a gente estar fazendo deploy de aplicações mobiles. Tá? Então, aqui eu acho que todo mundo acessa as App Stores, né, de seus fornecedores de smartphone, e é por isso que o PaaS tem voltado muito forte nas integrações de deploy de aplicações mobile na nuvem. Como eu expliquei também para vocês, o consumidor nesse tipo de serviço, tá? Entenda o consumidor como cliente final. Tá? O consumidor ele não gerencia e nem controla a infraestrutura da nuvem, mas ele tem acesso à sua aplicação e em alguns momentos ele pode fazer com que o ambiente da sua aplicação seja passado para o seu ambiente de nuvem, mas isso é em casos muito restritos. E o último tipo de serviço, que é a infraestrutura como serviço, é um modelo de serviço onde é disponibilizado para o consumidor, tá, que ele possa agora, de fato, gerenciar a infraestrutura da nuvem dele. Ou seja, ele vai ter possibilidade de instanciar processamento, ele vai ter necessidade de instanciar sistemas operacionais, ele vai conseguir gerenciar a sua camada de rede, fazer interligação dentro das suas camadas da nuvem que ele disponibilizou para o seu serviço. Como eu falei para vocês, o recurso implementado para o fornecedor é o provisionamento de processamento, armazenamento, comunicação de redes e outros sistemas de computação que a gente possa prever no desenvolvimento da sua aplicação. Passando um pouco do tipo de serviço na nuvem, pessoal, outro conceito também que a gente trabalha quando a gente vai implementar um projeto de nuvem, tá, é o tipo de implementação que a nuvem tem. A gente fala muito de nuvem privada, nuvem pública, nuvem híbrida, mas não tem só esse tipo de nuvem. Tá? Existe mais um tipo de nuvem que é pouco conhecido e é muito trabalhado, que é o tipo de nuvem comunitária. Tá? Então, na verdade, o que a gente pensa, o que nós tínhamos conhecimento que eram 3 tipos de nuvem, na verdade são 4, e eu preciso explicar para que vocês entendam qual foi a nossa necessidade dentro do Serpa de pensar dessa forma, tá? De trabalhar com esse tipo de serviço, com esse tipo de implementação e a forma como a gente vai estar trabalhando. Tá? Dentro da nuvem privada, pessoal, a infraestrutura de nuvem é provisionada para uso exclusivo da única organização, tá? Composta por diversos consumidores. Ou seja, eu estou montando uma infraestrutura, implementando uma nuvem para que determinado segmento interno vá estar utilizando as aplicações, dependendo do tipo de serviço que eu estiver colocando, esse padrão de implementação de nuvem. Tá? A nuvem comunitária foi o que eu falei para vocês. Esses 4, pessoal, tá, são formações básicas de nuvem. Tá? Então, toda a academia, a literatura vem trabalhando atualmente, hoje em dia, com esse 4 segmentos de implementações de nuvem. Tá? A nuvem comunitária é uma infraestrutura de provisionamento para uso exclusivo de uma determinada organização. Então, veja que também ela é exclusiva, é o mesmo modelo da privada, só que ela tem diferenciação. Tá? Qual é a diferenciação dela? As pessoas que estão acessando isso aqui, esse tipo de implementação, tá? Elas têm algumas organizações em comum, sejam elas de missão, seja de requisitos de segurança, de políticas e observância de regulamentações. Tá? E esse é um modelo que está sendo criado porque ele tem uma padronização dessas missões que eu estou falando para vocês, bem utilizado hoje em dia no contexto mundial. Então, muito do que a gente pensa que a gente está trabalhando hoje em dia numa nuvem privada, na verdade, a gente está trabalhando numa nuvem comunitária. Tá? Porque as missões que estão acessando esse tipo de implementação estão baseadas com interesses comuns, esses interesses que eu falei para vocês. Então, esse próprio conceito, para a gente entender e identificar qual modelo de implementação que eu quero, qual modelo de serviço que eu quero, é importante que a gente tenha isso formatado bem para disseminar quando eu for entregar o meu serviço final para o consumidor. E lembrem-se que no nosso caso, falando um pouco do Serpa, a gente vai entregar um serviço que nós temos como uma implementação de produção, o cidadão como serviço final. Então, a gente tem que pensar em todas essas cadeias de implementação para poder estar pensando de como a gente vai trabalhar isso da melhor forma. Tá? A nuvem pública é a nuvem que a gente conhece de fato, né, que é como o serviço da Amazon trabalha, alguns outros serviços trabalham, que a forma da nuvem está disponível para qualquer consumidor final. Tá? Aquela que eu preciso instanciar uma máquina virtual, preciso mais processamento,
preciso mais memória, eu vou lá e contrato o serviço e pago e está disponibilizado para qualquer um acessar. Tá? É a nuvem que é aberta para todo mundo tá utilizando. E dentro desse conceito, nós ainda temos a nuvem híbrida. Tá? A nuvem híbrida é um conjunto, tá, de duas ou mais infraestruturas de nuvens, tá? Seja ela pública, seja ela privada, seja ela comunitária, interligando-se, mas com fornecedores diferentes, com um único meio de comunicação através de rede. Tá? Ou seja, eu vou manter o meu fornecedor da minha nuvem privada, vou ligar com o meu fornecedor de uma nuvem pública. Mas essas duas pessoas, elas são independentes na forma organizacional de gerência das duas nuvens. Tá? E aí eu posso estar geograficamente separado, posso ter vários modelos de implementação para esse padrão. E é mais ou menos isso que eu tento passar no texto para vocês. Tá? É um conjunto de várias nuvens que está trabalhando essa diferenciação de nuvens privadas e nuvens públicas e hoje em dia também de nuvens híbridas. De nuvem comunitária, desculpa. Aí é uma chargezinha engraçada que a gente mistura um pouco dos conceitos de nuvem, né? Que agora quando eu crio uma nuvem híbrida, eu estou, na verdade, pegando uma nuvem privada e uma nuvem pública e juntando tudo isso. E a partir de agora eu não sei mais o que eu estou vendo, se eu estou vendo uma nuvem pública ou se eu estou vendo a nuvem privada. Então, para os modelos de grandes plataformas hoje em dia, esse cenário de computação em nuvem híbrida, ele é um cenário muito usado. Por quê? Porque quando eu quero ter gestão das minhas coisas internas, eu trabalho na minha camada de nuvem privada. Quando eu quero disponibilizar um serviço público, eu trabalho na minha camada de nuvem público. E a minha gerência, ela é centralizada no meu modelo. E agora eu vou falar um pouco da solução que a gente está utilizando, tá, como plataforma de gerenciamento de nuvem dentro da empresa para esse modelo de gerenciamento mobile. A gente escolheu a ferramenta OpenStack. Tá? Quem conhece a OpenStack aqui? É muito menos do que eu imaginava que conhecesse. O OpenStack, pessoal, como é chamado pela própria comunidade, pela fundação do OpenStack, é um software, é um sistema operacional de nuvem. Tá? É um sistema que vai fazer o controle, tá, do meu dispositivo de nuvem, desse modelo de implementação de nuvem para que eu estou querendo. Então, eu vou apresentar um pouco de vocês, vou falar um pouco sobre a comunidade do OpenStack. Tá? E no final, tem uns brindes aqui também do OpenStack para distribuir para vocês. Então, quem conseguir ficar até o final, não ficar muito chato a apresentação, pode ganhar um brinde. Tá? Então, eu vou apresentar um pouco da comunidade do OpenStack, falar para vocês, tá? E a maturidade que esse projeto está tendo e a discussão que nós levamos para chegar a escolher essa solução dentro do Serpa. Tá? O projeto OpenStack, ele é um projeto que já nasceu rico, tá? Em termos de desenvolvimento, é um projeto totalmente open source, tá? Que foi criado pela NASA e pela Hackspace em julho de 2010. Tá? Então, a gente está falando de um produto que nasceu, tá, com patrocinadores que trabalham com implementação de nuvens há bastante tempo. Tá? E foram os dois principais patrocinadores da criação desse projeto, dessa comunidade também. Ele nasceu a partir da evolução de dois subprojetos que eram controlados pela NASA e pela Hackspace. O projeto da NASA era o Nebula, tá? E o projeto da Hackspace era uma plataforma que eles tinham de arquivamento de arquivos, tá? Como se fosse um arquivamento em nuvem de dispositivos. Tá? Foi que a partir desse momento que evoluiu até se criar o que nós temos hoje. A missão da comunidade do OpenStack, pessoal, tá, é produzir plataforma ambíqua. Olha a palavra ambíqua aí de novo. Lembra que eu falei no começo da apresentação para vocês? Então, esse conceito de ambiguidade, ele é muito utilizado no conhecimento de computação em nuvem hoje em dia. Então, a própria fundação do OpenStack, sabendo que esse conceito ele é primordial para que a gente entenda como implementar uma nuvem, trouxe para dentro da missão principal da plataforma da comunidade, que é produzir plataforma ambíqua de computação em nuvem open source para satisfazer provedores de nuvens, garantindo crescimento, simplicidade, implementação e escalabilidade. Tá? Então, essa é a missão desse projeto, que é um dos maiores projetos de desenvolvimento atualmente open source no mundo. Hoje, agora, há pouco tempo, nós estávamos no encontro da comunidade do OpenStack BR aqui no FISLE, tá? E tivemos algumas conversas. Quem tiver interesse de participar da comunidade do OpenStack também, nós estamos no Google Group, tá? É OpenStack-BR, e lá a gente tem várias informações de trocas de conhecimento, de modelos de cases, e a gente sempre está debatendo sobre a implementação dessa plataforma. O desenvolvimento do OpenStack ele segue um ciclo de vida de tecnologia, de a cada 6 meses lançar um release novo.
Tá? Aí vocês podem perguntar, por 6 meses é um prazo muito pequeno, principalmente quando eu tenho um ambiente de produção que é muito estável. De fato é. Tá? E a gente tem conversando bastante sobre isso, tá? Para identificar como a gente pode melhorar esse ciclo para dentro de ambientes de produção de larga escala. Por exemplo, no Serpro nós temos uma filosofia de estar alterando nossos releases, tá, de qualquer plataforma a cada 2 anos. Imagine a gente estar trabalhando com um modelo desse, que a cada 6 meses lança uma release nova. Tá? E como a gente tem prerrogativa de sempre estar trabalhando com a tecnologia mais recente, provavelmente a gente vai ter que fazer a migração quanto antes. Então, para a gente de administração, que está trabalhando lá como suporte, é muito trabalhoso, é muito custoso. E isso, no final, impacta nas implementações que nós temos baseado nesses modelos. Mas isso é uma conversa que ainda precisa ser evoluída para esse ciclo de atualização da tecnologia. A última versão do OpenStack atualmente é o Grizzly, tá? É o codinome dele. Foi lançado agora em abril de 2013. Tá? E tem um ciclo de atualização baseado em algumas cadeias que é utilizado na própria plataforma da comunidade. Eles planejam sempre o lançamento de releases em 3 formas. Com planejamento, implementações e pré-lançamento. Então, antes de fazer o lançamento de uma release nova, existe o que a gente chama de Summit, tá? da contribuição da comunidade, que é aquela conversa final para fazer o lançamento. Então, o Grizzly teve um Summit, foi em Portland, Denver, Oregon, nos Estados Unidos, o último agora. O próximo será em Hong Kong, né, que vai ser o lançamento da nova release, que é o Havana. Tá? E o Havana está previsto para ser lançado em outubro de 2013, que é a nova versão do OpenStack. Bom, o OpenStack, pessoal, ele não é um projeto. Tá? O OpenStack é um conjunto de vários subprojetos, tá, que se interligam para se formar esse conceito que nós chamamos atualmente de sistema operacional de nuvem. Tá? Então, é um conjunto de vários aplicativos, de vários projetos, todos eles open source, tá? Que vai juntar e formar essa cadeia toda que nós chamamos de OpenStack. Dentro desses projetos, tá, eu vou apresentar cada um para vocês e falar sucessivamente o que é cada um. Eu não vou entrar tanto em detalhe técnico, que é para vocês poderem absorver, tá, o que é o conceito, e depois eu vou deixar um material de referência para vocês, para quem tiver interesse sobre o OpenStack, para ter conhecimento, inclusive implementar o OpenStack. Eu deixei um site para vocês que mostra um passo a passo de que implementa todos esses projetos, para que quem tiver interesse futuramente para poder implementar um ambiente para você. O Computa, pode passando vários para mim, passa mais. Bota mais um. Não, desculpa, volta. Tá. Então, todos esses, pessoal, que vocês estão vendo aí, são os projetos que compõem, tá, o projeto chamado OpenStack. Nós temos o Compute, o Networking, e cada um deles, na verdade, a gente não conhece por esses, a gente não trata tanto por esses nomes. Nós geralmente chamamos pelo codinome, como é utilizado nas distribuições baseadas em Linux. Né? Cada uma tem seu codinome e a gente prefere chamar pelo codinome. Então, vou apresentar cada um com nome e codinome para vocês, para que vocês se familiarizem. O Computa é chamado de Nova, como codinome, e foi lançado inicialmente no release Austin do OpenStack, que foi há 3 releases atrás. Tá? O Networking, que é a camada de rede, é o que tem codinome Quanto. Tá? Ele foi lançado no release passado, que foi o Folsom. Assim como o Object Storage, o Swift, o Cinder, o Keystone, o Glance, o Horizon. Eu vou estar falando com cada um de vocês agora. Então, esses são os projetos que estão embutidos dentro da plataforma OpenStack. Essa é uma visão da arquitetura inicial, tá, de como o OpenStack trabalha. Ele é segmentado em camadas lógicas, que nós chamamos. Na primeira camada, a camada de interface com o usuário, a camada de armazenamento, a camada de storage, a camada de computação, em fato, a inteligência daquela plataforma de nuvem vai ser gerada por ali. A camada de rede, o network, que foi inserido na última release, que foi o Folsom que eu falei para vocês. E a camada de identificação e autorização de acesso aos serviços, que é a camada de identificação, que é o Keystone. Eu vou primeiro apresentar para vocês o Horizon, tá? Que é o dashboard da aplicação. Tá? É a interface gráfica do usuário para a gente poder fazer as necessidades de comandos que a gente quer. O Horizon, como eu falei para vocês, ele proporciona uma interface web, tá, para todos os serviços OpenStack. Então, qualquer daqueles serviços que eu falei para vocês, eles podem estar sendo gerenciados por essa plataforma, pelo esse dashboard de interface gráfica.
Ele atualmente suporta alguns comandos do que é utilizado dentro das APIs do OpenStack, dentro da sua interface gráfica. A gente também estava conversando agora na comunidade sobre as dificuldades que nós temos como usuário final, administradores dessa plataforma, estarmos utilizando apenas o dashboard para fazer a administração da plataforma. A gente ainda identifica que precisa amadurecer mais essa plataforma para gerenciar todos os componentes que tem dentro daqueles projetos que eu falei para vocês. E inclui também dentro dele o suporte das tarefas administrativas do projeto OpenStack. Tá. Vamos falar um pouquinho agora da camada de storage. Pode mandar. O Cinder, pessoal, é a parte do projeto que cuida do armazenamento em blocos. Tá? É o que trabalha a parte de storage. Vamos pensar dessa forma para a gente poder sintetizar o que eu quero passar para vocês. Então, dentro do Cinder, é lá que eu vou fazer o armazenamento dos blocos de fato, dos arquivos de armazenamento que eu vou estar trabalhando. O Cinder, ele tem a prerrogativa de estar se comunicando com alguns provedores de storage para fazer a integração com o modelo de armazenamento dentro da camada do OpenStack. Ele permite armazenamento persistitivo dos blocos, que eu falei para vocês, a serem usados pelas VMs, pelos servidores virtuais. Atualmente ele é suportado por uma série de provedores de armazenamento, de storage. Tem uma matriz de relacionamento que nós temos, aponta quais os vendedores de storage têm compatibilidade com essa plataforma de arquivamento. Tá? Então eu posso estar apresentando para vocês depois, se vocês tiverem interesse. E dentro dele também já inclui recursos de backup, restore e de snapshot, caso você precise fazer uma administração maior naquela locação no seu storage. Claro, as plataformas de storage elas precisam terem compatibilidade, tá, com o próprio Cinder, para que a gente possa fazer mais operações dentro daquele bloco de dispositivo. Então, o Cinder ele é responsável por fazer exatamente esse controle. O Swift também faz parte da camada de storage, mas ele controla a parte de volumes. Tá? Quando eu quero instanciar logic e volumes, eu vou estar trabalhando no Cinder dentro do projeto. Então, o Cinder, o Swift ele vai ser responsável, tá, por trabalhar a criação, o aumento de volumes, a disponibilidade de novos volumes, tá? Quando eu precisar aumentar ou fazer diminuição, alternar a parte de volumes que vai ser utilizado dentro da minha administração e dentro do que vai ser utilizado nos sistemas operacionais virtuais e nas máquinas virtuais. Como eu falei, ele oferece o serviço de armazenamento de objetos. Tá? Então, é lá que eu vou estar trabalhando toda a parte de objetos da solução OpenStack, que vai ser controlada pelo Swift. Tá? Permite armazenamento e recuperação de arquivos, tá? Que eu citei para vocês. E é um sistema de disponibilidade de arquivos massivamente escalável e redundante. Tá? Ou seja, todo o projeto do OpenStack ele foi baseado com que nós tivéssemos a possibilidade de trabalhar com alta disponibilidade através das chamadas APIs. Então, tudo que nós estamos trabalhando, ele tem um grande aumento de redundância e também trabalha com alta disponibilidade. O Swift também, para esse tratamento de armazenamento, também trabalha dessa forma, tá? Com alta disponibilidade, escalabilidade e redundância. A gente vai falar um pouco da camada do Compute agora, que é a camada de inteligência. Vou explicar para vocês um pouco sobre o Nova e sobre o Glance, tá? Para que vocês possam entender essa parte de inteligência computacional que tem dentro da solução do OpenStack. Bom, o Nova é de fato onde a gente vai estar instanciando, levantando as nossas máquinas virtuais. Quando o cliente vai lá, o consumidor solicita a criação de uma máquina virtual, vai ser o Nova que vai estar tratando como ele vai levantar, instanciar essa máquina virtual dentro para que o usuário final tenha acesso àquela plataforma. E ele também é quem controla os diversos hypervisors que a gente tem disponível no mercado. Seja o Zen, seja o Hyper-V da Microsoft, seja o da VMware, seja o KVM, seja o QEMU, que são os hypervisors que nós estamos utilizando atualmente. Existe também uma matriz de integração e de suporte que já tem compatibilidade com alguns hypervisors com o que já está implementado no Nova atualmente. E também existe um roadmap de novas implementações que vão estar sendo suportadas por esse projeto. Passa mais um. O Glance, pessoal, também faz parte da camada de computação, a camada de inteligência do projeto OpenStack, e é responsável pelo catálogo de repositórios dos discos de imagem. A gente sabe que quando a gente vai criar máquinas virtuais, nós precisamos ter as imagens para poder fazer a instalação daquelas máquinas virtuais. Então, esse repositório todo de onde eu vou estar disponibilizando
a meus discos de imagem e o catálogo desses serviços vai ser gerenciado pelo Glance. Tá? E ele também tem uma funcionalidade que foi implementada agora na última release, que é o Grizzly, que eu falei para vocês que é a release estável, que é de federação de catálogos. Tá? Ou seja, agora eu posso instanciar múltiplos sistemas de armazenamento, incluindo o próprio Swift, que eu falei para vocês ainda agora, a partir de federação de catálogos. Eu posso estar instanciando várias camadas de sistemas de máquinas virtuais a partir de uma única imagem. Então, ele trabalha dessa forma. E isso é um ganho muito atrativo para a gente. A gente não precisa estar instanciando cada máquina virtual para cada instância de provisionamento de sistemas operacionais. O quanto, eu expliquei e falei ainda agora também, é o que vai implementar as camadas de serviços de rede. Tá? Dentro do quanto é que estão todos os serviços virtuais de conectividade. Então, o quanto ele é responsável, tá, por prover esses servidores virtuais de gerenciamento. E o Nova também na parte de rede. O Nova também, se você puder fazer gerenciamento. Antigamente nós fazíamos gerenciamento de rede pelo Nova, e isso foi evoluído com o passar do tempo. E o quanto tem uma característica muito interessante, que ele já implementa atualmente o modelo de SDN, que é Software Defined Network. Nós tivemos até algumas apresentações aqui no próprio feed de rede baseada em software. Ou seja, a partir de agora, eu não vou estar mais trabalhando numa camada de rede que ela é estática. Eu vou poder programar a forma como a minha rede vai estar trabalhando. E o quanto já traz essa filosofia implementada dentro dele, inclusive com o suporte ao principal protocolo utilizado em SDN, que é o OpenFlow. E ele também permite provisionamento de rede privada entre servidores virtuais. E por último, está o nosso Keystone, que é responsável por fazer toda a autenticação e autorização de acesso aos serviços, tá, dentro da plataforma do OpenStack. O Keystone trabalha de forma como se fosse um controle de acesso e autorização para que a gente pudesse estar acessando algum tipo de serviço e para gerenciar também todos esses serviços, projetos que eu falei para vocês, como eles vão se vai estar garantindo o acesso desse serviço seguro, autenticado, nos diversos serviços que o projeto OpenStack tem. Tá? E também fornece um catálogo de serviços para o usuário final. Tá? Que catálogo de serviços para o usuário final são esses, David? Tá? Na verdade, são aquelas... Quando a gente vai fazer uma contratação na Amazon, a gente vai lá e seleciona qual tipo de hardware eu quero. Eu quero um hardware com processador X, com quantidade de espaço X e com armazenamento X. Tá? Então, dentro do projeto OpenStack, quem gerencia essa forma de catálogo, tá, de serviços que vai ser disponibilizado é o Keystone também. Tá? E como ele faz controle, como ele faz autorização e autenticação dos serviços, ele também permite que a gente faça as restrições de acesso a determinada parte do projeto ou de conjunto de recursos que eu quero limitar essa funcionalidade. Essa aí, para quem nunca tinha visto o OpenStack, é a cara dele, é o dashboard que eu falei ainda agora. Tá? É a interface primária que, após a instalação, a gente visualiza e dentro dela a gente faz a operação, tá, desse projeto todo que eu estou falando para vocês. O site do OpenStack, o próprio openstack.org, é uma vasta biblioteca de informação, tem documentações bem abrangentes, tá, que dá para a gente ter uma boa base para conhecer e começar a estudar essa plataforma. Bom, agora eu vou entrar, de fato, no que seria o gerenciamento de dispositivos móveis. Tá? Então, eu tive que falar isso para vocês, para que vocês entendessem que a gente vai prover um tipo de serviço baseado em SaaS, tá? Implementado numa nuvem privada, tá? Implementando um serviço de mobilidade de gerenciamento de dispositivos. Tá? Para quem não sabe o que é mobilidade de gerenciamento de dispositivos, é um conceito bem recente. Tá? A primeira vez que MDM foi utilizado data de 2011 para cá. Tá? Então, o MDM, pessoal, nada mais é do que você prover serviços que vão gerenciar os dispositivos móveis, seja eles tablet, smartphone, para ambientes corporativos. E dessa forma... Licença, pessoal, só pegar uma água aqui, por favor. Então, voltando a falar do MDM para vocês, o MDM nada mais é que a adoção,
tá, de uma solução que vai prover gerência dos meus dispositivos, sejam eles smartphones ou tablets. Bota mais um para mim, por favor. E o objetivo do MDM, pessoal, em ambientes corporativos ou ambientes privados, é você proteger, monitorar, gerenciar e reportar tudo o que está acontecendo nesses seus dispositivos móveis. Tá? Então, é a partir dessa implementação que nós vamos estar entendendo como é que a gente vai estar gerindo esse tipo de serviço para ambientes corporativos. Eu citei um pouquinho para vocês de onde nasceu o MDM ali, que ele surgiu a partir da própria necessidade. E o interessante do MDM, que o contrário de todos os modelos que nós conhecemos de serviço, ele não veio da empresa para a gente, mas sim veio da gente para a própria empresa. Porque agora eu estou utilizando o meu dispositivo particular dentro da empresa, não é verdade? A gente prefere estar acessando, como eu falei no começo da apresentação, a partir do meu dispositivo algumas informações corporativas. Então, é essa forma de controle que eu preciso prover nesse dispositivo para que a gente possa ter o mínimo e garantir essas 4 funcionalidades. Proteger, monitorar, gerenciar e reportar o que está acontecendo naquele dispositivo. O MDM é muito interessante porque ele surgiu de um fato, de um caso, de um CIO que simplesmente ele conseguiu perder de uma única vez o smartphone, o tablet e o computador pessoal. Você imagina o CIO de uma empresa conseguir perder esses 3 dispositivos. A quantidade de informação que ele tinha ali dentro, seja ele de empresa qual for, né? Aquela informação estava toda disponível no dispositivo nele. Ele perdeu esse dispositivo, qualquer pessoa poderia ter esse acesso. Vocês imaginem isso acontecer numa empresa de grande porte, que tem a informação como seu bem mais valioso. E todos nós sabemos que a informação é o maior bem de uma empresa hoje em dia. Nós vivemos a sociedade do conhecimento. Então, aquele bem intangível chamado informação é o maior conhecimento que nós temos dentro da tua empresa. Então, se eu não consigo gerenciar a informação que está no teu dispositivo móvel ou no teu tablet, eu vou estar tendo um problema seríssimo de segurança, de vazamento de informação. Tá? Então, o MDM veio para suprir essa carência, tá, também da informação contida no seu dispositivo. Tá? E, David, mas quais são os benefícios de estar implementando uma técnica de MDM, seja em ambientes corporativos ou seja em ambiente privado? O MDM, como eu falei para vocês, ele é um artifício que nós estamos utilizando para poder garantir que aquela informação que está naquele seu dispositivo seja acessada, seja compartilhada e tenha prerrogativa do nível mínimo de segurança necessário para que a gente possa garantir que aquela informação seja acessada somente pelas pessoas que têm a real necessidade de acessar aquela informação. Então, todos esses benefícios que eu coloquei para vocês são implementados nas maiorias dos softwares que implementam o MDM. Suporte e controle remoto, ou seja, eu posso fazer de forma remota um wipe no meu telefone. Para quem não sabe o que é o wipe é formatar as informações do telefone. Eu posso bloquear meu telefone, eu posso rastrear meu telefone, eu posso garantir que o usuário não tenha acesso à câmera, por exemplo, no dispositivo. Então, independente da minha política de implementação de MDM dentro da empresa, dentro da corporação, tá, eu vou restringir em alguns casos e em outros casos eu vou melhorar a forma do acesso àquele conteúdo que o usuário tem. Atualmente, pessoal, dentro das soluções que nós conhecemos de MDM, e aí eu deixo um ponto aqui para os desenvolvedores, tá? Nós não temos nenhum projeto que desenvolva MDM em open source. Tá? Todas as soluções, todas aquelas que vocês estão vendo no quadrante mágico do Gartner, todas são comercializadas. Tá? Não temos nenhuma solução que está sendo implementada de forma open source. Algumas são licenciamento Creative Commons, algumas outras disponibilizam código-fonte, mas sempre que você for estar trabalhando na hora de ativar seus dispositivos, você vai ter que pagar uma licença por ativação do dispositivo. Tá? E aí eu entro num contexto que é o que está deixando a gente de cabelo em pé quando trabalha com conhecimento chamado mobilidade, tá? Que é o famoso BIOD. Quem já ouviu falar de BIOD aqui, pessoal? 4 pessoas já falaram de BIOD. BIOD é a maior tendência mundial, tá, de provisionamento de tecnologia. Para quem não conhece o BIOD todos nós já fazemos. É você pegar seu telefone celular, seu tablet, e ir lá para dentro da empresa e acessar as informações da empresa. Tá? Esse contexto, pessoal, de eu estar pegando o meu telefone e levando para dentro da empresa, é a tendência que mais cresce no modelo mundial. É um dos maiores estudos que se tem de como eu vou garantir que o funcionário, tá, traga seu dispositivo particular para dentro da empresa. BIOD, pessoal, é Bring Your Own Device. Traga seu próprio dispositivo.
Tá? E dentro do BIOD, do contexto de BIOD, eu tenho algumas vantagens. E a principal vantagem para a esfera corporativa é o ganho da produtividade pessoal do funcionário. Ou seja, eu vou estar acessando os meus melhores recursos, os recursos que eu mais me identifico, tá? Dentro do meu ambiente corporativo. Isso é um sonho, né, pessoal? Dentro de corporações que têm políticas de segurança rígidas, que têm controle de acesso em várias informações, agora eu vou estar podendo utilizar o meu dispositivo. Uma coisa que eu tenho domínio, uma tecnologia que eu conheço dentro da minha empresa. Tá? Então eu vou ter um ganho de produtividade escalar da feita que eu começo a implementar essa forma de conhecimento, essa tendência dentro do modelo corporativo. Passa para mim. Mais um. Tá. Os principais objetivos do BIOD, pessoal, a partir daí, pessoal, a própria literatura, a própria academia, ainda não tem conceitos formais. Então, até a apresentação de computação em nuvem, nós tínhamos modelos padronizados que nós podíamos trabalhar. O MDM e o BIOD ainda está sendo padronizado a forma como está sendo trabalhado dentro dele. Mas a gente consegue identificar, tá, alguns modelos e objetivos da implementação dessas tendências, dessas técnicas dentro da empresa. O principal objetivo, tá, do BIOD é proporcionar ao funcionário o uso de dispositivos móveis, que eu falei para vocês, dentro do ambiente corporativo. Ou seja, trazer o seu dispositivo para dentro de casa e poder estar utilizando as melhores ferramentas que você identifica, né, dentro do seu desenvolvimento profissional. O BIOD é uma tendência global, como eu expliquei para vocês, né, e tem forte evidência nos funcionários, em toda a parte do mundo, usando o seu dispositivo dentro da empresa. Né. Ou seja, é um contexto que a gente está vivendo dentro da literatura, é um paradigma novo. Tá? Tudo que nós fazíamos antigamente vinha da empresa para fora. Agora não, está vindo de dentro da minha casa. Fui eu que conheço a tecnologia, sou eu que estou levando a tecnologia para desenvolver meu trabalho. Tá? Então eu tenho total domínio daquela tecnologia. E isso vai garantir alguns custos que eu vou falar para vocês daqui a pouco, na melhoria de uma implementação disso aqui no ambiente corporativo. Os funcionários que querem BIOD podem escolher seus dispositivos, os aplicativos e terem a capacidade de combinar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Os benefícios de se implementar essas técnicas, pessoal, é mais ou menos isso que eu estou tentando sintetizar para vocês. O grande benefício, a grande sacada da implementação do BIOD é a inovação impulsionada pelo funcionário. Tá? Agora é o funcionário que está ditando a regra na empresa. Olha que legal. Antigamente nós acessávamos todos o que a empresa passava para a gente. Agora eu estou dizendo para a empresa, ei, eu quero acessar o que é meu. Eu quero acessar aquilo que eu tenho maior conhecimento dentro da minha corporação. O que eu posso fazer para garantir que esse acesso vai ser da melhor forma possível? Tá? E como eu falei para vocês, eu vou incentivar a produtividade e a satisfação do funcionário, permitir a escolha do dispositivo que ele quer. Agora não vou me preocupar se ele vai acessando só da estação de trabalho dele. Se ele vai fazer o trabalho dele melhor do tablet dele, beleza, você vai ter seu tablet para você trabalhar da melhor forma possível. Você quer trabalhar no seu smartphone? Pode trazer que eu te garanto que tu vai acessar da melhor forma possível, garantindo a tua produtividade. E eliminar a necessidade de gerenciar operadoras e custos. Aí a gente entra no modelo de negócio na implementação do BIOD. Por que eu falo modelo de negócio? Porque quando eu trago esse dispositivo para cá, para dentro da empresa, provavelmente eu já tenho um plano de dados. Quem tem smartphone hoje em dia sabe que inevitavelmente você precisa ter um plano de dados para você estar utilizando. Então isso para a empresa, aí eu vou falar um pouco do lado da empresa agora, diminui o custo de estar contratando plano de dados para o funcionário final. Tá? Que nós sabemos que nem sempre é possível. Dentro do CERP nós temos exemplos claros disso, que nós gostaríamos de disponibilizar plano de dados para todos os funcionários, mas o custo de se disponibilizar isso, infelizmente, é impossível de estar propiciando todos os funcionários. Apenas conseguimos propiciar as pessoas que têm cargo de gerência dentro da empresa que tem plano de dados. Então, só que agora as pessoas já têm o plano de dados. Então eu vou trazer para dentro da casa. A única coisa que eu vou ter que fazer é prover que aquele acesso, a partir de uma rede de dados dela, chegue no meu ambiente corporativo de forma segura, para que eu possa estar trafegando informação com nível de segurança que as políticas de segurança da empresa garantam. E reduzir os custos gerais de programas e planos corporativos, que eu falei para vocês também, está um pouco redundante. E minimizar os recursos de TI necessários para administração e suporte. Antigamente, quando dava problema numa estação de trabalho, geralmente a gente chamava o suporte de primeiro, segundo e terceiro nível para resolver. Agora não, os nossos smartphones, nossos tablets, nós temos conhecimento de resolver pequenos problemas. Tá? Alguns problemas nós mesmos vamos lá, identificamos e corrigimos. Então isso para o modelo corporativo é uma redução dos custos que eu tenho para fazer treinamento,
para que as pessoas conheçam novas tecnologias por uma diversidade tão grande de plataformas que nós temos em smartphone e tablet. Imagina eu ter que treinar um funcionário meu em todas as plataformas de smartphone e tablet hoje em dia. Eu ia passar, eu acho que vários anos para testar só de um fornecedor. Né? Então, esse conhecimento que vem do funcionário para dentro da empresa também é um ganho para o ambiente corporativo. Essas aí são algumas referências que eu falei para vocês dessa apresentação. Tem muita coisa para falar disso, pessoal. Infelizmente, quando o nosso tempo era muito curto, eu tentei ser o mais breve possível, sintetizar da melhor forma possível a escolha da decisão de implementar, tá, essas tecnologias para vocês. Então, esses sites são basicamente onde eu tenho referências. E eu falei para vocês, esse último aqui de um rapaz que desenvolve modelos de implementação de OpenStack. Então, quem tiver interesse de montar um ambiente nuvem na sua casa, pode seguir. Esse aqui é um passo a passo, um step by step, de como se deve instalar todos os aplicativos, com os processos de configurações, e está bem detalhado lá. Tá? Dentro dessa instalação do OpenStack, tem também implementações, seja com um único computador, seja em computadores com vários nós, uma infraestrutura com vários nós. Então, é bem legal o material que foi disponibilizado nesse documento. Tá? E é público também, está disponível para a gente. Pessoal, o que eu tinha para falar nesse primeiro momento para vocês foi mais ou menos isso. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, o meu contato está aí. E quem tiver alguma dúvida também pode fazer, que se eu puder ajudar, eu estou aqui para tirar alguns questionamentos. Todo mundo entendeu, foi? Todo mundo inteligente, né? Vai todo mundo sair daqui falando de BIOD agora, né? Todo mundo falando de que já sabe tudo de nuvem. Que legal. Mas era isso, pessoal, tá? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Esse horário é um horário extremamente ingrato, né? Que tá todo mundo com fome. Alguns já almoçaram, alguns já não almoçaram. Mas o que eu gostaria de ter passado para vocês, espero ter sido o mais claro possível nesse entendimento desse conjunto que é bem complexo, tá? Eu sintetizei aqui para vocês em 50 minutos o que é um projeto mais ou menos de 3 anos de trabalho. Então, eu espero ter passado esse conhecimento um pouco para vocês e que desperte também, que vocês comecem a aprender um pouco sobre essas tecnologias. Muito obrigado, pessoal. Eu esqueci dos brindes. Vamos dar os brindes para vocês aqui.